Vamos agora resolver a questão 33, dando continuidade na prova aplicada pelo FCC TRF 2007, com especialidade Telecom e Eletricidade. Lembrando que essas questões são as questões de conteúdo específico que caiu na prova. Bom, deseja-se verificar se a tensão entre uma fase e o neutro de um quadro de disjuntores de uma residência. Para isso, deve-se utilizar um multímetro digital selecionado em... Essa questão é uma questão bem simples, bem fácil. O multímetro digital, ele é um aparelho de medição elétrica que ele incorpora as funções de amperímetro. É claro que a escala, né, a quantidade de corrente, a intensidade de corrente máxima que ele vai conseguir medir depende da sua construção. Ele incorpora o nosso ohmímetro, incorpora também o nosso voltímetro. Os mais novos, eles também incorporam testes de diodo, teste de transistores, alguns têm aquele componente J, né, ou componente K, que também medem temperatura. Nessa questão específica, ele diz aqui para gente que ele quer verificar se há tensão entre fase e neutro. Bom, no nosso sistema de distribuição aqui no Rio de Janeiro, essa prova foi aplicada para a segunda região. Então, nós vamos considerar Rio de Janeiro. Entre uma fase e um neutro, eu tenho 127 volts. Fase, neutro. Fase, eu tenho 220 volts. Se eu quero medir, lembrando que aqui é corrente alternada, alternate corrente, né, e não direct corrente. O nosso fornecimento aqui no Rio de Janeiro, e na maior parte dos centros urbanos e acho que até do mundo, não só do Brasil, é transmitido em AC, corrente alternada. As alternativas aqui, ele diz o seguinte: 200 ohms, eu vou selecionar a escala em 200 ohms quando eu quiser medir resistência. 20 volts fica muito abaixo do que eu espero da minha rede. Eu espero da minha rede pelo menos 127 volts, que é o padrão. Então, 20 volts eu vou danificar meu equipamento, assim como os 200 ohms também. 200 volts é um valor razoável para quem espera medir 127, porém, direct corrente contínua torna a alternativa errada. A alternativa D, 220 volts, que é um valor coerente com o que eu espero medir, e corrente alternada. Aqui na letra E, ele já fala de corrente, né? No caso aqui de amperímetro, ele vai medir amperes. Esses três aqui, B, C e D, mediriam volts, mas nesse caso aqui um valor está muito pequeno. Nesse caso aqui, na letra C, você tem direta, corrente contínua, e na letra D, que responde corretamente a questão, você tem 200 volts,
corrente alternada, que é o que você precisaria para verificar se há tensão entre uma fase e neutra utilizando o multímetro. Essa escala que você regularia seu aparelho. Por enquanto é só. Teste fundo.